Bem-vindas, bem-vindos a mais uma temporada do Productivity Cast, esse nosso encontro digital para que a gente possa conversar aqui sobre o mundo corporativo, seus desafios. E essa temporada tem um gostinho especial, a gente vai falar sobre os riscos corporativos, que todas as organizações elas estão sujeitas. O norte nosso é a nossa pesquisa Top Risks, que a gente divulga todo ano, além de pesquisas e outros indicadores que nós temos, seja do cenário econômico, político, qual o Brasil, né, as empresas brasileiras fazem parte, sejam elas aqui do Brasil, sejam elas empresas que atuam de uma maneira global. Então, espero que todos aí possam aproveitar bastante essa temporada. E cada uma delas eu vou trazer alguns convidados para estarem com a gente. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Macari, sou diretora-geral da Productivity aqui no Brasil e tenho a honra aqui de conduzir, né, como host esse podcast. Trazendo um pouco do contexto hoje do nosso episódio, a gente vai falar sobre um setor que tem, de fato, a gestão de riscos na sua essência, na sua natureza, que é o setor da saúde. Muitos aqui sabem, né, até como próprios usuários, né, dos serviços de saúde, o quão importante é esse cuidado, né, que nós recebemos quando vamos num pronto-socorro, quando estamos num hospital, numa casa de saúde, numa clínica, porque isso, de fato, está no DNA, né, no DNA de cuidar de pessoas, né, cuidar de vidas. E não poderíamos deixar de pensar, né, que também são instituições que devem, né, olhar para dentro, né, do ponto de vista de gestão. Inclusive porque cada vez mais os desafios estão presentes, né, nesse setor. Sejam esses desafios econômicos, desafios de sustentação, né, financeira, desafios até hoje, né, no mundo todo conectado, né, conectados à cibersegurança, às novas tecnologias. Então, cada vez mais a gente percebe, né, esse crescente movimento desse setor em busca, né, de soluções para dirimir, né, esses desafios que vão muito além, né, da segurança aí do paciente, né, do atendimento, do assistencial. E hoje é o prazer aqui que eu tenho, né, de receber duas pessoas que têm muito conteúdo para poder trazer aqui para vocês que estão assistindo esse podcast, de experiências mesmo, de casos práticos, para trazer realmente também ensinamentos, né, para que cada um aí possa evoluir a sua trajetória, o teu caminho, né, nessa jornada que ela não tem fim, né, a gente fala que ela é sempre crescente de gerenciamento de riscos, para que a gente possa sempre olhar os riscos corporativos de uma maneira que a gente consiga gerar oportunidades e não somente trazer aquela visão negativa que normalmente quando a gente fala de riscos a gente tem. Vou introduzir aqui esses nossos dois convidados. Primeiro, nosso querido Helder Paiva. Helder, é um prazer tê-lo aqui. Se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal. Obrigado, Lu. É um prazer enorme estar aqui falando desse tema. Falar de risco é divertido demais. Bom, eu sou Helder Paiva, eu sou, apesar de ser auditor de formação, auditor de coração, o fato é que eu sempre trabalhei muito próximo do tema gestão de risco. Você não faz auditoria sem falar de risco. Eu estava há mais ou menos uns 25 anos nessa caminhada e dediquei os últimos 14 especificamente ao negócio de saúde. Hoje eu sou responsável pelas áreas de melhoria de processo, controles internos e gestão de riscos da Rede Santa Catarina, que é uma instituição de saúde filantrópica, mais ou menos 1.600 leitos, Brasil afora. Muito bacana. E temos aqui a Daniela Coelho. Dani, quer se apresentar? Me apresento, agradeço o convite. Sou Daniela Coelho, sou a diretora responsável pelas soluções de gestão de riscos e continuidade de negócios da Productivity. E estou muito contente em poder fazer parte aqui dessa temporada, que a gente vai falar de um assunto que tem conduzido aqui as nossas carreiras nos últimos anos, que é gestão de riscos, que eu acho que é um tema que vem sendo cada vez mais importante, que as pessoas têm despertado interesse por esse assunto. Eu acho que vai ser um ótimo bate-papo. Bacana. Bom, e para começar, aquecendo aqui, cada vez mais, como eu disse, essa preocupação, né, tem aparecido, né, no setor da saúde, né, de realmente lidar com os riscos corporativos que vão além, né, dos riscos voltados aí à assistência, né, do paciente, né, das pessoas que estão sob os cuidados. Vemos, né, até pelas nossas pesquisas, né, pelos dados, né, recentemente, o quanto que a pressão regulatória, né, a pressão, inclusive, né, financeira, né, que os serviços de saúde eles vêm sofrendo, né, aqui no país, o quanto que, de fato, né, cada vez mais tem sido desafiador você prestar, né, um bom serviço, né, na saúde
versus esses desafios de cada vez ter uma regulação adicional para lidar, ter também, né, esses desafios e a complexidade, né, do ambiente, né, em que estamos inseridos, não só regulatório, mas econômico também. Nesse sentido, né, como que o setor, né, Helder, tem enfrentado, né, tanto o aspecto regulatório quanto aspectos relacionados às questões financeiras, né, saúde financeira, para que de fato possa realmente conseguir prosperando, né, nesse setor. Eu acho que o negócio, a indústria de saúde, né, o negócio saúde, ele sempre esteve pressionado, mas talvez nos últimos anos mais do que nunca. A gente tem uma mudança muito forte, muito desgastante de conjuntura econômica. A gente tem uma mudança cada vez mais evidente, cada vez mais forte no próprio modelo de remuneração. Então, a gente vem de um modelo de remuneração histórico, onde as fontes pagadoras pagavam os prestadores de serviço pela produção, pelo próprio serviço. Isso vem migrando, vem mudando cada vez mais para um modelo de remuneração baseado na qualidade do atendimento, mais baseado no sucesso, e mudando muito rápido. A gente tem uma consolidação muito forte acontecendo no mercado, grandes redes se consolidando, planos de saúde, instituições que antes só operavam planos de saúde, agora cuidando da cadeia inteira. E talvez o pedaço mais vulnerável dessa cadeia, que é dentro do qual eu me incluo, que é o prestador de serviço, que são os hospitais, eles acabam lutando se vendo numa luta contra a regulação, contra as fontes pagadoras, contra o mercado de forma geral. Novas tecnologias. Há um tempo atrás, a prestação de serviço era basicamente o paciente na frente de um profissional de saúde. Hoje tem uma tela, muitas vezes, entre essas duas figuras. O que as instituições de saúde começam a fazer é começar a perceber que elas precisam cada vez mais encarar o seu negócio como um negócio, de fato. A saúde, ela, talvez historicamente, pela própria natureza, né, como você comentou, os hospitais existem desde que existem para cuidar de pessoas, não para cuidar do resultado desse negócio como uma operação. Cada vez mais se torna necessário olhar para esse processo, para essa atividade, como um negócio propriamente dito, para além do objetivo principal, para além do risco com o paciente, com a qualidade da assistência, tudo isso todas essas outras incertezas que representam, no final das contas, uma ameaça até para essa própria prestação de serviço. Então tem uma mudança muito grande acontecendo. Acho que o ponto principal é esse. O que trouxe as instituições de saúde nos últimos 100 anos não é o que vai levar as instituições pelos próximos 50. Hoje em dia a gente cada vez mais fala do curto prazo, né? O curto prazo não necessariamente você consegue ter decisões que você consiga levar para mais 100 anos, né? Essa questão de alguma. Você falou 50, a gente já enxerga até como algo mais próximo, né? Do que os 100 anos. A gente não tem um horizonte de tempo de 50 anos mais, né? Algumas instituições de saúde, se a gente pensar que boa parte das instituições de saúde no Brasil são instituições filantrópicas, se a gente pegar todos os leitos distribuídos hoje no Brasil, a gente vai encontrar a maior parte deles nas mãos de instituições, as santas casas, as fundações, as instituições ligadas a ordens religiosas. São instituições muito antigas, que estão ligadas a outras instituições, caso da igreja, por exemplo, que faz planejamento estratégico de 100 anos. Então, o horizonte de tempo não é mais de 10 anos. Acho que a violência com que a mudança acontece, vou usar esse termo, a violência com que a mudança chegou para a indústria há uns 50 anos atrás, para as instituições financeiras há uns 30, chegou para a saúde agora nos últimos 10 anos. Interessante. E Dani, você, assim, na sua visão, você acompanhando, né, esse setor, prestando, né, consultoria, né, levando aí as especialidades da Protiviti, o que você vê como os riscos emergentes, né, desse setor e que, até se você olhar mais, né, uns 10 anos atrás, nem era realmente preocupação? Não, é interessante você falar, né, de 10 anos atrás e fazendo um paralelo até com a sua fala. Assim, quando a gente eu comecei a trabalhar com gestão de riscos, eu participava às vezes de algumas reuniões, né, com executivos e tinha ali
uma preocupação muito financeira. Assim como você fala que na área de saúde existe, e não tem que deixar de existir, né, uma preocupação com assistencial, eu vi as empresas muito focadas, meio que monotemáticas, assim, falando de gestão de riscos. Mas o mundo ele vem se tornando tão complexo e novos pilares, novos temas vão surgindo, que é importante as empresas e os hospitais, né, empresas do setor de saúde, entenderem essas novas camadas, né? Então, quando a gente fala, o processo todo hospitalar está baseado em cima de sistemas. Então, a gente não pode deixar de considerar aspectos de cibersegurança, por exemplo. E nessa toada também a gente fala muito sobre privacidade de dados, e aqui a gente fala de dados totalmente sensíveis. Isso passa por novos desafios quando a gente fala de inteligência artificial, que é o tema, né, que acho que 10 entre cada 10 palestras, podcasts, todo mundo fala disso. Aí a gente tem questões de pessoas, a gente tem sempre que pensar que gestão de riscos a gente não olha só para dentro de casa, você depende de uma cadeia, né, de fornecimento, então olhar para riscos de terceiros, sem contar também o outro tema aí bastante pertinente, que são as questões climáticas, né? Então, acho que nesse sentido seria bacana também a gente entender aqui, né, junto com o Helder, como é que ele vê também esses riscos, né, dentro aí da realidade de vocês, porque a gente tem visto, né, esses temas aí sendo bem discutidos, trazido à tona, mas isso varia de empresa para empresa, né? Então acho que seria bacana a gente ouvir de você também um pouquinho isso. É bacana porque quando vamos olhar para fora, enquanto uma instituição de saúde, né? Aí você pensa no regulatório, aí você pensa talvez na cadeia de suprimentos, mas e tecnologia, né? A lei que regulamenta o prontuário eletrônico, se eu não me engano, ele é de 2018. A LGPD é de 2018. E a pandemia? É muito novo esse negócio. E ela então, acelerou muito, né? De repente, a gente... Tem um amigo que ele fala que os hospitais não perceberam ainda que eles são, na verdade, grandes indústrias de dados. O resto é tomada de decisão em cima disso. Mas os hospitais são usinas de informação, usinas de dado, e as coisas deveriam girar em torno disso. É uma visão simplista, mas muito interessante. E o fato é que a gente não está tão preparado para lidar com isso. É muito comum você ver, com o foco assistencialista, né, questões do tipo, bom, eu tenho um prontuário eletrônico e eu tenho 10 pessoas envolvidas no cuidado assistencial. Claro, com toda a preocupação com relação à segurança assistencial. Uma série de protocolos para preservar a integridade da assistência, para mitigar o risco assistencial. E eu tenho 10 pessoas lá e eu tenho um sistema para fazer todo o registro disso. E eu logo no sistema, e eu, o enfermeiro, saio e ficou para trás, o login aberto. Não, mas é um outro enfermeiro também. Então, a preocupação com o dado no formato eletrônico, ele está muito engatinhando ainda. O carimbo não sai do bolso do profissional de saúde. Tem uns casos em que alguém esquece, mas o carimbo, que até então era o mandatório, porque todo o registro assistencial era acompanhado de um carimbo de uma assinatura, em grande parte foi substituído por um log eletrônico. Mas eu termino a anotação, saio e o costume o equivalente eletrônico a colocar o carimbo no bolso, ele não está consolidado ainda. E os dados que estão lá são dados, mais do que dados pessoais, são dados sensíveis. Uhum. E tem uma legislação nova em cima disso. É engraçado porque o sigilo com a informação ele é uma coisa também inerente à prática da saúde. Está previsto no Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética do Corém, bom, e por aí vai. Mas ele ganha uma outra dimensão quando você tem uma legislação em cima desse negócio. E a gente está engatinhando nessa... Então, é um risco novo, para além do assistencial. Em dada medida, a falta de cuidado com este dado pode influenciar no cuidado assistencial. O enfermeiro que, sei lá, por algum motivo, o médico que muda, que exclui uma anotação, enfim, que provoca alguma confusão num prontuário eletrônico, pode, em última instância, causar um incidente na assistência. Então, a gente precisa começar a integrar essa preocupação, esse risco, esse olhar para esse risco dentro do que já é o core de preocupação do profissional de saúde. Carinha novo.
Você fez um comentário interessante sobre gente, né? Tem uma pesquisa, eu acho que da Organização Mundial da Saúde, eu não lembro, que diz que até 2030 a gente vai ter um déficit de 18 milhões de enfermeiros. A gente já sofre isso no Brasil, né? Nós temos hoje 10 hospitais, Brasil afora. Nós temos um hospital em Blumenau. Blumenau é um polo de tecnologia. A gente acha enfermeiro? O Blumenau é a nossa casa em Blumenau, o nosso hospital em Blumenau é a unidade que mais tem profissionais de saúde que não são do lugar. Porque é um lugar onde todo mundo está se formando em tecnologia. E de fato, né, a gente pensa para olhar para onde está indo as novas gerações. Está indo na direção da tecnologia. Então a gente e a gente começa a pensar como risco de... É fácil pensar como risco de pessoas, atração e retenção, treinamento e desenvolvimento. Só que a gente não vai ter nem quem atrair daqui a pouco. É um risco de pessoa, é um risco que a gente não está olhando para esse negócio ainda. Vou pôr uma pimenta nisso. Você está trazendo, né, essa questão talvez um déficit, né, que teríamos de profissionais capacitados, né, num curto prazo, né, para poder atender. Agora você coloca, né, nesse caldeirão a questão da IA. A gente estava falando aqui de profissionais que têm, né, uma questão de lidar, né, com dados sensíveis, né, de você cumprir talvez processos, né, e de uma forma diferente do que você está acostumado. E aí você coloca uma outra forma, né, de enxergar os dados, né, então que ele pode enxergar isso por você, né, quando você fala da IA generativa, pode fazer algo por você. Como que a rede, né, e o mercado como um todo, você percebe que está lidando, né, com a inteligência artificial combinada com a questão de capacitação, né, de recursos para poder lidar com essa nova tecnologia e também com, eu falo que é um pouco do fantasma, né, do que tem poxa, a IA vai tomar o meu lugar, vai ocupar o meu espaço. Como é que como você enxerga isso hoje, né, esse desafio? Acho que a IA é uma realidade que veio para... Tá aí, pronto. Tem um esforço muito grande, tem uma vontade muito grande de aplicar a tecnologia, de fazer a coisa, de trazer isso para dentro do dia a dia, porque é inquestionável o que ela agrega em torno de capacidade de processamento, velocidade de processamento. Eu não vejo as pessoas preocupadas, também acho que nem deveriam, muito preocupadas com a IA vai me substituir. Eu acho que o problema nem está aí. Eu acho que o problema está em como a gente usa esse negócio. E na saúde, quando a gente fala de que medicina é uma ciência baseada em evidência, quando a gente começa a trazer inteligência artificial para dentro do trabalho, até científico, de processar a informação, e a gente tem um modelo... A tecnologia hoje a base da tecnologia para a inteligência artificial ela é baseada num conceito tecnológico que o segredo não está na biblioteca de conhecimento, né? O segredo está na arquitetura da inteligência. É como ela resolve problema, não na biblioteca de conhecimento que ela tem para dar respostas. Mas a arquitetura em si... como é que funciona no final das contas esse negócio? A forma como a IA trabalha para dar uma resposta não é muito clara. E não é mesmo, porque é uma caixa preta esse negócio. Então, como é que a gente usa a informação que uma IA processa para tomar uma decisão científica? Não dá para fugir dela, é fato. Então, acho que o incômodo ou o risco envolvendo a inteligência artificial, e é aquilo para o qual nós na rede, a gente tem falado muito sobre isso, a gente tem desenvolvido bastante coisas... não para assistência propriamente dita, mas principalmente para aquilo que a gente chama de processos de gestão e processos de apoio, mas ainda assim discutindo muito como a gente usa a inteligência artificial para assistência e, mais do que isso, quais preocupações, aonde de fato está o risco da IA na assistência,
como eu me asseguro de que eu não tenho lá, por exemplo, um médico laudando, produzindo laudos baseado na interpretação de uma IA, por exemplo. Se essa operação muitas vezes é remota. Não dá para virar as costas para esse negócio. Não temos as respostas para esses riscos ainda todas de pé, mas é fato, está sobre a mesa. Já jogamos luz sobre isso. Primeiro passo para resolver um problema é descobrir que você tem ele, né? Então, o primeiro passo para tratar o risco é descobrir que, gente, isso aqui é um risco. Um risco no conceito geral da palavra. Ele representa uma ameaça e ele representa uma oportunidade também. Sim. Então, que é o que você comentava de não enxergar só o lado negativo do risco. Como a gente explora essa oportunidade? A gente tem falado sobre isso e falado bastante. E até, né, acho que pelo próprio cenário, né, econômico, né, do setor, né, de serviços, né, da saúde, né, tem realmente dados, né, que mostram, e aí são dados da ANAP, né, que estava olhando um pouco esses dias, 10% eu acho que é o índice de glosa, né, dentro dos hospitais, né, que dá ANAP. Né. E quando a gente olha, né, talvez para a IA, e aí eu quero escutar um pouco, né, de você e da Dani, é olhar talvez como uma maneira de você melhorar a tua eficiência. A sua eficiência para que você possa, né, de certa forma, conseguir atingir, né, resultados, talvez com mais sinergia, com menos esforços ou recursos do que você está acostumado hoje em dia, pessoas, sistemas, de uma outra forma, porque cada vez mais é desafiador, né, esse cenário em que você tem realmente aí uma pressão grande, né, dos planos, né, de saúde, né, sobre realmente o prestador de serviço, e que pode ser que o cenário realmente não seja talvez de melhoria desses percentuais de glosa, né? Então, buscar as eficiências dentro do próprio processo de gestão, como você diz, os processos de apoio, pode ser realmente olhar aí, né, o olhar muito positivo, né, para aonde eu posso realmente ganhar produtividade, tem uma oportunidade, né, aplicando, enorme, né, de aplicação de inteligência artificial nesses processos, que vão de coisas simples como regulatório interno. Os hospitais têm protocolo para tudo. Nós temos na rede mais ou menos 7.000 documentos normativos internos, entre protocolos, normas, procedimentos, políticas, enfim. Várias casas, falei 10 operações, 10 unidades de negócio de saúde. Para quem está pilotando esse negócio do ponto de vista corporativo, qual é a diferença? O que eu preciso olhar no protocolo de queda do nosso hospital lá no Rio de Janeiro? É muito fácil chegar a essa pergunta quando você tem uma IA acoplada a esse banco de dados, a essa biblioteca de regulatória. Ela te responde como no chat. Essa é uma aplicação que... E quanto de tempo que isso economiza na tomada de decisão? Veja, não é a IA que está tomando a decisão, mas o acesso à informação ela está trazendo. Ela não processou nada, ela só trouxe a informação. Está aí. O quanto eu não posso treinar a IA com... Primeiro eu padronizo os nossos contratos comerciais até o máximo que é padronizável. E depois eu ensino uma IA a ler esse negócio e interpretar os XMLs das contas. O quanto o processo de identificação do real motivo de glosa não é acelerado com isso. Por isso que eu disse que eu não acho que ela substitui a pessoa lá, mas ela contribui, ela potencializa demais. Isso é oportunidade, isso não é risco. Até aqui a gente só falou de oportunidades. Mas a gente tem bastante objeção, né? O tema ainda assusta. O tema ainda assusta. Mas dá para confiar nesse negócio? Então, a gente não está falando de processar a informação em linhas gerais. A gente está falando de treinar ela para trazer uma informação que já está processada. E Dani, tua visão em relação a IA, e aí eu vou trazer um componente que aparece, acho que praticamente há uns 5 anos, no top 5 dos riscos, que é o componente da segurança cibernética. Né? Como que alia, né, esses 2 objetivos, de você trazer realmente, né, o uso da IA para o ambiente, né, de trabalho, pelo fato de você poder ter mais produtividade, mais sinergia, com as possíveis brechas, né, e vulnerabilidades que isso pode, né, gerar para o negócio. Vocês estavam falando aqui, eu lembrei, voltando um pouquinho para trás, eu estava vendo um livro que fala sobre a história
de gestão de riscos, como que isso surgiu. E resumindo, né, esse livro ele fala que quando o ser humano percebeu que ele poderia tomar decisões, ele começou a entender que ele podia assumir alguns riscos. Então você falou bastante de tomada de decisão, né? Isso tem tudo a ver com gestão de riscos. Eu acho que quando a gente fala da inteligência artificial, dessa questão de dados, a gente está falando muito de ter essa camada adicional de informações que vai ajudar as empresas a fazer essa tomada de decisão. E aí ela vem tanto no sentido de ajudar, quando a gente fala de um ambiente cibernético, né, para monitorar, tornar esses ambientes mais seguros, mais confiáveis, mais controlados, mas a gente tem que ficar atento também com o uso indevido. Né? A gente sabe que por aí existe muita má intenção. Não sei se vocês lembram de um caso do ano passado em que foi feita uma reunião usando deepfake, que houve uma transferência de um montante gigantesco por um funcionário. Era então, o CFO IA. Então, quando a gente até, inclusive, né, olha, a nossa pesquisa falou muito de IA, quando a gente fala também da pesquisa do Fórum Econômico Mundial, ele fala da desinformação. Eu acho que esse é um ponto importante e que as empresas precisam ficar atentas, né? Não só as empresas, mas a gente também como cidadão de forma geral, né? Então, acho que são esses aspectos, né? Ela vem num sentido de te ajudar a tomar decisão, agilizar esse processo que você falou de um protocolo de queda, mas também... Simples. Exatamente. Porque a gente está com uma base de dados gigantescas, né? Como que a gente otimiza, como que a gente trabalha isso melhor para tomadas de decisão. Mas não pode deixar de esquecer novos riscos que a IA pode trazer, como vieses ou então esses golpes, como a gente exemplificou aqui. Né? Por favor, Helder. Tudo depende de como a gente treina a IA, né? Como a gente ensina a IA. O viés que ela vai carregar é o viés de quem treinou ela. E aí, esse é o risco. Como a gente se prepara? Que controles, que barreiras a gente sobe para garantir que a informação, o treinamento da IA, a preparação da IA, ela é isenta desses vieses? Eu acho que um ponto interessante que você falou, Dani, é que a massificação de dado, e que aconteceu no caso da saúde, principalmente depois da digitalização dos prontuários, ela trouxe a possibilidade de um tipo de crime que antes não existia no cenário da saúde, que é o próprio crime cibernético. A gente teve episódios recentes de sequestros de base de dados. Então, se eu sequestro a base de dados de uma rede, você para a operação praticamente, porque todos os prontuários são eletrônicos. E aí, quando você alia isso a uma agenda ESG, onde a gente está procurando redução vamos reduzir nossa pegada de carbono com base na redução de impressão, vamos ir para papel zero. Nós temos uma meta de papel zero. E tudo está eletrônico. Então, e se eu sofro um atentado dessa natureza? Essa era uma preocupação que não existia há algum tempo atrás. Então a gente só protege o banco de dados e está tudo bem. Então, tem uma outra preocupação que segurança da informação não é só digital. O quanto da preocupação com o físico a gente tem, a preocupação do acesso físico, a gente tem para proteger o digital. Porque o exemplo que eu falei é do computador não bloqueado. Então eu tenho uma série de proteções, porque eu tenho pessoas de TI em torno desse tema, para garantir o perímetro cibernético, mas a pessoa da assistência deixou o computador desbloqueado. Então, é um monstro novo dentro do... Não, a gente trouxe aqui, né? Acho que a Dani falou a desinformação, né? Você traz aqui as questões relacionadas às ameaças, né, cibernéticas, né, que você também tem, né? Então, imagina você combinar a desinformação, né, com as ameaças cibernéticas, um incidente, né, cibernético. Imagina isso, o dano que não pode causar, né, na reputação. Né? Sim. Não estamos falando aqui somente de perdas financeiras, impactos financeiros, mas a reputação, né, da instituição. Acho que até um pouco nessa esteira, né, a gente fala muito de regulamentação no setor da saúde. A gente até brinca, né? Primeiro vem a regulamentação lá né, para os bancos, para as seguradoras, e depois chega, né, nos prestadores de serviços, né, de saúde. Mas a regulação, né, o marco, né, da inteligência artificial,
certamente vai poder começar a direcionar melhor, né, o Certamente. como que a gente pode, né, avançar do ponto de vista dos controles, né, da gestão de riscos de uma maneira mais premente, né, no que diz respeito à adoção da inteligência artificial. Como a LGPD fez Exatamente. com dado Com de dados. forma geral, principalmente com dados pessoais. Então, se não fosse a Exatamente. LGPD, talvez a gente estivesse ainda engatinhando nesse tema. Então, nesse ponto, a regulamentação traz um benefício enorme, né? Ela Traz acelera benefício, né? algumas coisas. Agora, tem um ponto, Elô, que eu queria trazer. Você falou, deu o exemplo de sofrer um ataque cibernético. Isso pode, além de gerar, né, sei lá, uma perda de dados, a gente tem uma possível interrupção das operações. Sim. A gente pode ter ali uma paralisação e isso acaba conversando com outro tipo de riscos que a gente trabalha muito também, que é ligado à gestão de continuidade de negócios, né? Então, eu acho que esse é um tema que também tem ganhado cada vez mais importância, porque quando a gente fala de risco, né, conceitualmente o risco é uma possibilidade, não necessariamente ele vai ser materializado. Mas quando ele é concretizado, as empresas precisam estar preparadas ali para o seu plano B, para ter as suas contingências. A pesquisa da Protiviti desse ano, ela fala que essa questão de resiliência já se tornou um pouco mais... as empresas têm mais consciência sobre esse assunto. É lógico que cada empresa... Aí varia, né, de setor ou da maturidade da empresa. Algumas têm essa agenda mais madura, outras menos. Mas é importante que isso também faça parte, porque a gente tem que garantir o agendamento de uma cirurgia. Uma vez a gente fez um trabalho no hospital, um dos processos que apareceu como crítico estava ligado à parte de nutrição e todo o abastecimento de refeição, porque cada paciente, dependendo ali da gravidade, do tipo de doença, ele tem uma determinada dieta a ser seguida. Então, é bastante interessante entender que esse tipo de interrupção pode gerar esses desdobramentos todos. Além de um ambiente, quando a gente fala de riscos físicos, por exemplo, um incêndio, uma emergência, como é que você faz para deslocar ali os pacientes, isso tudo podendo desdobrar na questão que você falou de reputação também. Né? Então, acho que esse tema de gestão de continuidade de negócios é uma coisa que precisa estar muito nas empresas como um todo, mas também muito forte e presente nesse setor, né? E aí, eu vou fazer uma conexão aqui, até com um assunto também que aparece muito forte, não só na pesquisa da Protiviti, mas no Fórum Econômico Mundial, né, na última edição, né, que eles lançaram, né, dos riscos, né, do ponto de vista aí, não só dos executivos, mas também de conselhos, das associações, né, da academia, que é mudanças climáticas, né? E a questão é, o que mudanças climáticas tem a ver com o setor da saúde? Né? Quer dizer, acho que é legal aqui para a gente conseguir falar um pouco sobre a desmistificação. Né? As coisas elas não têm que ser óbvias, né? Mas acho que seria legal, até conectando com essa questão que a Dani trouxe, né, de gestão de continuidade, né, a gente abordar, né, no setor da saúde a relação com mudanças climáticas. Recentemente, nós tivemos no Brasil, eu falo recente porque acho que essas memórias são difíceis de apagar, as enchentes no Rio Grande do Sul. Eu até arrepio, né, quando falo. Acho que quando que a gente ia imaginar, né, que praticamente um estado, né, do nosso país iria ficar embaixo d'água, né, que foi o que aconteceu. O que isso, e aí trazendo, né, para o setor da saúde e para a rede, né, também em Santa Catarina, o que isso significou? Porque a gente teve aquelas enchentes nunca antes, né, imagináveis que fosse acontecer com esse impacto que teve. Isso, de fato, trouxe algum impacto para a operação? Porque tem a ver com mudanças climáticas. Opa, o que tem a ver mudanças clima com saúde? Tudo, né? Há alguns anos atrás, a gente, vamos ser sinceros, né? A gente aqui no Brasil, nós não estamos sujeitos a furacão, terremoto, nenhum desses desastres naturais. A gente olhava tudo isso, a gente olhava o aquecimento global, mudança climática como uma coisa tão intangível. E de repente a gente vê esse negócio do Rio Grande do Sul. Se a gente parar para pensar, a gente viu episódios até anteriores. A gente viu o desastre quando foi 2013, o de Teresópolis.
Em Petrópolis, Teresópolis. Petrópolis teve agora 2022, exatamente. que a cidade ficou inundada. Então, não teve o estrago, foi uma cidade. Não teve o estrago, não teve a mesma dimensão que o caso do Rio Grande do Sul. Mas esses eram sinais claros de que isso afeta. Porto Alegre teve um hospital o hospital foi evacuado. Um trabalho fantástico do pessoal que estava lá em prover continuidade, em fazer com que as pessoas que estavam lá em situação mais crítica conseguissem ser removidos de lá e ter a assistência continuada de uma outra forma. Mas na rede, na nossa primeira visão no nosso primeiro mapeamento de riscos, esse já era um risco que aparecia, o de interrupção de serviço. A gente sempre comentou que nem todo risco gera a interrupção do serviço, mas a interrupção do serviço é um risco significativo para o negócio, crítico, não só pela questão, não só pelo negócio em si, não só pela interrupção do resultado, mais do que isso, pela missão. Porque tem gente ali no final, tem vida ali no final do negócio. Então esse era um fantasma que já rondava a nossa instituição. Todo hospital em geral ele tem um nível mínimo de preparação para isso, porque uma parte dos hospitais certificados por selos como JCI ou ONA, que são selos de qualidade, prevêem esse tipo de medida. Então, praticamente todo hospital tem lá um plano de abandono, um plano de catástrofe, né? Um plano para atendimento de múltiplas vítimas. Mas o evento do Rio Grande do Sul, sem dúvida, trouxe uma outra dimensão para o negócio. Porque a gente começou a olhar para o desastre de uma forma diferente. Não é mais só o incêndio no meu prédio. O desastre pode vir de fora. No caso desse hospital do Sul, o desastre começou quando as pessoas não conseguiam mais chegar no hospital. Então já não tinha mais gente para chegar no hospital. E aí como que eu continuo esse negócio? E mais ainda, a gente falou de cibersegurança agora, né? Eu tenho um tipo de interrupção agora que vem para além de mudança climática. Então, a gente tem bastante coisa para se preocupar. Acho que as mudanças climáticas severas, para além do risco externo, que é o mais óbvio de se ver, que é a chuva que inunda, que é a chuva que desaba uma encosta, a médio prazo, ela começa a provocar mudança no próprio perfil epidemiológico da região. A gente começa a tratar doenças que não existiam antes. A dengue chegou numa proporção que a gente não imaginava. O que mais vai acontecer? Lá no sul, a gente teve problema com leptospirose. Imagina, né? Um retorno assim de um surto, né? Que isso não acontecia. Isso é uma coisa que você não tá mais em pauta, esse tipo de doença. Então, o que as mudanças climáticas graves causam no meio ambiente refletem em saúde diretamente. Então, a gente pode esperar o impacto e talvez uma oportunidade na própria prestação de serviço, na natureza da prestação de serviço. O Rio de Janeiro, semana passada, se eu não me engano, eu não sei se declarou estado de emergência, mas ela tomou algumas medidas para combater o calor, com instalação de pontos de hidratação, isso. De água, então, sombra. Conversando com uma gerente médica nossa essa semana, ela comentou que a gente tem um tipo muito específico, tem um CID específico para uma doença associada à alta temperatura, que tem lá seus vários desdobramentos além da percepção, além daquela primeira percepção. A maior parte dos atendimentos inicialmente, dos casos que chegavam aos nossos hospitais, estavam sendo tratados como um caso de insolação, ou não como aquela doença específica, não como aquele caso específico. Então, o que eu quero dizer é, não olhar para esse risco pode levar a gente a começar a assumir um tipo de doença que, na verdade, é outro, já é um problema decorrente do aumento de temperatura de fato. Não é uma gripe, não é um mal-estar, não é um... Então, isso tem potencial para mudar o próprio negócio, o portfólio de serviço, ou afetar esse portfólio de serviço. Além, é claro, da preocupação com continuidade de negócio. Mas aqui em São Paulo não enche. São Paulo não vai acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso aqui é alto demais. Então, eu acho que gestão de risco
mais do que futurologia, mais do que tentar adivinhar o que pode acontecer, é um exercício de olhar para a estratégia, olhar ao redor e ver o que pode comprometer esse negócio em primeiro lugar. Tá bom, isso aqui pode não alagar, mas o calor não pode afetar negativamente um hospital em São Paulo, vento não pode afetar negativamente. Acho que foi em novembro do ano passado, né? Em novembro do ano passado, no feriado de finados. É isso. Ficamos 3 dias sem luz. É isso. Mas Imagina numa operação hospitalar, você tem que pensar, né, em quanto que você precisa de capacidade para manter. Tem que pensar nem 3, tem que pensar, acho que em meses, né, de operação, talvez, isso. por conta própria. Pois é isso. E água, né? E água? Como que o abastecimento de água... Gente, a gente chegou no volume morto da Cantareira. Foi. Exato. A gente nunca viu nada parecido com aquilo. Tem um termo, até um livro que chama Rinoceronte Cinza, né? Porque quando a gente fala de gestão de riscos, tem vários animais aí, né? Tem o cisne negro, o cisne verde e o rinoceronte cinza, que justamente são riscos que estão aí, mas que muitas vezes estão sendo negligenciados. Ao cima do muro, né? Na zona cinza, né? Exatamente. Não tem como você não perceber um rinoceronte, né? Mas o que a gente de fato está sabendo? Então, acho que um primeiro movimento é reconhecer que isso é um risco, né? Tentar não ter amnésia, porque a gente passou por coisas fortes muito recentemente, seja Rio Grande do Sul, seja a própria pandemia. Então, são termos, são situações que a gente precisa estar bastante atentos. A pandemia é um exemplo. O que a gente não, o que pode não vir por aí e que é decorrente de mudança climática, de efeito no meio ambiente, enfim. A gente não está muito acostumado a olhar para isso. Tem um relatório do IA, se eu não me engano, eu acho que em 2023 o risco de mudanças climáticas severas estava lá, acho que 12º risco mais preocupante. 2024 ele foi para 9º, 2025 ele está em 6º. Então, gente, ele é uma realidade. Não é só uma coisa do agronegócio. Não é só uma coisa do agronegócio. E é isso, é você realmente enxergar além. Né? O que a gente está, né, trazendo aqui é enxergar além. Quer dizer, o quanto que não é na questão de ideologia, não é questão de, poxa, é o planeta que nós queremos. Claro que a gente quer ter o planeta. Sim. Né? Mas é olhar para o negócio e entender quais são as conexões, as inter-relações que acontecem. Tá aí, a gente tem aqui vários exemplos, né, que foram dados por vocês de como está interconectada, né? Essa relação, ela existe e tem que realmente ser olhado com muito cuidado, com muita atenção, para que realmente planos, né, para seja mitigar, seja responder, sejam realmente desenvolvidos, né? Estejamos preparados, né, para lidar com esses riscos, porque o que a gente está percebendo é que eles estão se materializando de alguma forma. Isso. Né? O próprio reporte do Fórum Econômico Mundial, além de trazer a lista, né, dos principais riscos, ele traz essa rede, né, essa visão de interconexão de riscos. A gente já não olha os riscos de forma isolada. Eles são né? muito Então, uma questão climática impactando num aspecto social, uma questão cibernética impactando num aspecto, sei lá, reputacional. E assim por diante. Tem gestão integrada, né? É isso. Tem gente comprando terreno para obra hoje baseado em projeção climática. Então, hoje chove, mas a previsão é que daqui a uns 10 anos o modelo leva a entender que daqui a uns 10 anos lá eu não vou ter tanta chuva. Então, começa a construir agora. Antigamente, a gente escolhia os nossos apartamentos pela face norte, né? Onde batia mais sol. Né? Hoje, coincidência solar, você está procurando até a face sul. É isso. Aí fantástico, uma estrutura física toda espelhada, toda envidraçada. Hoje, quanto custa refrigerar tudo isso? Exatamente. Então, a gente está falando de saúde aqui, de hospital, mas eu brinco que o negócio, a operação hospitalar é uma das mais complexas que eu já conheci, porque ali dentro tem arquitetura, tem logística, tem manufatura, tem tanta coisa ali dentro. Para além do paciente. Para além do paciente. E é lindo o conceito arquitetônico com vidro hoje. E qual trabalho dá para manter isso refrigerado? Espera um pouquinho. Provoca mudança até nesse sentido. Exatamente.
Agora, posso fazer um Por comentário? favor. Volta lá para o princípio, né? A gente está falando de instituições de saúde que estão começando a enfrentar, olhar para risco de uma forma mais estruturada, olhar de frente para o risco agora. Instituições que até ontem estavam muito preocupadas com o risco de queda, o risco de uma medicação errada, sabe? Riscos assistenciais. E eu tenho que me preocupar com a mudança, se vai chover ou não. Né? É uma mudança severa de realidade. Em um intervalo de tempo muito pequeno. Ganha uma complexidade muito grande. Né? É isso. Muito bacana. Assim, a gente tem vários insights e acho que seria legal, até pelas experiências, né, de vocês contarem um pouco. E aí eu vou dar a primeira palavra para você, Helder. Uma instituição, né, de saúde que queira realmente iniciar essa jornada, né, de riscos corporativos, né, para além dos riscos assistenciais, ou que queira evoluir, né? Então, que dicas que você pode trazer para esses profissionais? Tem uma frase da nossa CEO lá que tatuar no braço, né? Mantenha-se simples. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, sabe? Primeiro, a gente precisa entender o negócio. Para onde o negócio vai? Eu costumo dizer que não dá para fazer gestão, não faz sentido falar de planejamento estratégico sem gestão de risco. Fazer gestão de risco sem falar de planejamento estratégico é um pouco míope, mas mesmo uma instituição que não tem um planejamento estratégico claro ou formalmente estabelecido, ela tem um propósito, ela sabe para onde ela quer ir. Minimamente isso existe. Então, olha para o negócio, olha para onde a gente quer ir e começa pequeno, sabe? Começa olhando aquilo que está ao alcance das mãos. É muito tentador a gente olhar para fora. Bom, eu vou começar a fazer... Vamos estruturar uma gestão de risco adequada para a nossa instituição. Vamos colocar na mesa tudo aquilo que ameaça o nosso negócio. E aí a gente recorre às ISOs 31.000 da vida, ou olha para fora e vê instituições mais maduras, principalmente não hospitalares, e vê um universo de risco mapeado com profundidade, muito amplo, e é tentador. Isso afeta o meu negócio também. E de repente você se vê diante de uma constelação de riscos, mas que você não consegue olhar com profundidade. Então eu acho que no momento zero agrega mais valor, faz mais sentido começar ali pequeno, ao alcance dos braços, identificar o que representa de fato, quais incertezas de fato tem potencial para comprometer o negócio, medir aquele treco, documentar o que a gente tem de resposta, eu costumo dizer, de como a instituição olha de frente para esse risco, e que contingências ela deve colocar de pé para caso o risco deixe de existir no campo da possibilidade e passe a existir de fato. Então, eu acho que eu começaria pequeno, sabe? Tem um livro uma biografia de um militar que forças especiais e tal, e ele tinha muito medo de escalar. Você imagina um cara desse com medo de escalar. E aí o cara falou para ele que o problema dele é que ele estava escalando e olhando para o topo. Então, cara, se mantém nos 30 centímetros. O que é isso? Se preocupa com aonde seu braço alcança. Só isso. Depois que você alcançar, você se preocupa com os próximos 30 centímetros e por aí vai. Eu acho que tem muito disso, sabe? Vai aos poucos. Começa pequeno. Não tenta... Sim, tem muito mais monstrinhos lá fora do que esses 10, 15 que você colocou aqui na mesa. Mas começa por eles. Trate-os primeiro. Depois alcança outros. Eu diria isso. Bacana. E você, Dani, quais são seus conselhos? Eu concordo. Eu acho que tem uma questão também de priorização. Sim. Né? A empresa, a instituição não vai ter como abraçar todos os riscos, ela não vai ter recurso financeiro, não vai ter gente. Ela vai ter que lançar mão aí de priorização. E eu acho que é olhar o risco também sob o outro ponto de vista, que é a questão da oportunidade que você trouxe bastante no início. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma profissional de compras de um hospital, e ela estava falando que na época da pandemia, um fornecedor aumentou absurdamente o valor do produto que ela precisava comprar, e aparentemente estava sendo um pouco de oportunismo desse fornecedor por conta da situação, da alta procura, alta demanda.
E isso a obrigou a buscar materiais alternativos, fornecedores alternativos que acabaram sendo até mais interessantes para aquele hospital. Então, acho que as pessoas, as empresas podem olhar o risco também como esse impulsionador de coisas novas, Devem olhar, né? de eficiências e oportunidades mesmo. Então, acho que é por aí. Tem oportunidade na ameaça. Exato. O caso da pandemia. Ela potencializou a teleconsulta, a medicina remota, enfim, que deu um salto que talvez levássemos anos para alcançar. Oportunidade. Exatamente. E eu adiciono aqui para que também se mantenha na agenda estratégica, né, das instituições. Que não saia dela, né? Que entre e fique, permaneça. Sem sombra de dúvida. Acho que gestão de risco eu brinco que gestão de risco e planejamento estratégico é o farol direito e o farol esquerdo. É saber para onde a gente quer ir e saber o que pode dar errado no meio do caminho, ou o que pode dar certo e encurtar o caminho. Muito bacana. Isso. Não tiremos de foco. Com essa sua conclusão, quero agradecer muito assim, a presença de vocês, a participação aqui no nosso podcast. Quer dar uma última palavra? Por favor, Helder, Dani. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o risco é um tema, para além de eu achar que o tema é fantástico de discussão, ele tem que estar em cima da mesa. Eu acho que mais do que isso, antes de qualquer coisa, é olhar de frente. Risco existe, risco é inerente a qualquer negócio. Acordou de manhã, está sujeito ao risco de acontecer alguma coisa. Né? Eu vindo para cá, bateram no meu carro. Se eu não tivesse vindo para cá, ninguém bateria. Mas se eu quero vir para cá, eu incorro em algum risco. Então o risco faz parte do negócio. Tem que olhá-lo de frente e olhá-lo de forma estruturada. A gestão de risco não é futurologia. É método, de fato a preocupação daquilo que cerca, das incertezas que cercam o nosso negócio e dedicar energia para isso. Manter na pauta. Muito bem. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, eu queria agradecer, eu também acho que é um assunto que tem que estar aí presente, né? Não adianta se a gente fechar os olhos e colocar debaixo do tapete, ele não vai desaparecer. Então a gente tem que reconhecer, encarar e tomar as ações necessárias, né? No mais, só agradecer, me colocar à disposição aí nas redes sociais, no LinkedIn, Daniela Coelho, e até a próxima. Isso aí. Muito bom. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio da nova temporada. Convido aí a todos, né, a baixarem o nosso estudo do Top Risks 2025. Vai estar aí na descrição. Convidar vocês também a curtirem, né, aqui o nosso canal, colocar o sininho, né, para os próximos episódios e conecte-se aí com a gente. Se vocês acharem também interessante compartilhar com algum amigo, algum colega, algum profissional do setor de saúde, de qualquer outro setor, por favor, façam isso. Obrigada.